Bom dia, boa tarde, boa noite. 14 de dezembro de 2020. O canal Encruzilhadas hoje vai discutir o livro Corupira, Mau Encontro, Tradução e Dívida Colonial, de autoria daquele que é membro fundador deste espaço no YouTube, Alexandro Silva de Jesus. O nosso Alex é licenciado em História pela Fundação de Ensino Superior de Olinda, com mestrado em História e doutorado em Sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco, onde atua como professor adjunto, associado agora, não é? Do Departamento de Antropologia e Museologia. Para debater conosco, convidamos Felipe Cepas de Carvalho e Faria, professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Felipe Cepas é formado em Filosofia pelo UNB, com mestrado em Filosofia e doutorado em Educação, ambos pela PUC-Rio. Fez 2 estágios pós-doutorais na Universidade Paris 8 e atua em programas de pós-graduação e é pesquisador nos campos de Filosofia da Educação e Ensino de Filosofia. Professor Felipe, seja muito bem-vindo ao nosso canal, ao nosso espaço de debate. Obrigado, Lucas. Então vamos lá. O livro Corupira, Mau Encontro, Tradução e Dívida Colonial, pode ser adquirido, vou fazer um merchan aqui, pelo site da editora Titivilos, através do site, né, que é o www.titiviloseditora.com.br, Titivilos com 2 L's. Eu vou colocar aqui embaixo para quem tiver interesse poder acessar. A editora está preparando uma segunda edição do livro, que se esgotou rapidamente depois do lançamento, né? O lançamento foi em dezembro de 2019, mas faz pouco mais de um ano, né? Poucos dias além de um ano de lançado. Eu vou começar a fazer aqui a primeira pergunta, Alex, sobre o seu livro, né? Quando eu era criança, lá no bairro da Várzea, que é um bairro periférico aqui do Recife, é um bairro, é uma periferia universitária, onde a UFPE funciona, eu morava numa casa que tinha um coqueiro, né? E lá no meu bairro, todo mundo sabia que de um dia para outro, quando aquele coqueiro amanhecesse com as palhas entrançadas, ninguém mexesse, porque um ser mágico teria feito essa trança. Era o que a gente chamava de Maria Chiquinha, né? Inclusive, teve vizinho meu que tirou as tranças a gente conhecia ele, que ele tirou as tranças de um coqueiro lá da rua, e ele levou chibatadas. A gente havia essa história de que esse vizinho havia sido atacado por Maria Chiquinha porque ele desfez as tranças, né? Então, personagens como Maria Chiquinha ou mesmo Curupira, eles estão presentes, estão presentes nos anos iniciais, né, na educação infantil, né? A minha filha, com 4 anos, já estudou sobre Curupira, já fez desenho sobre Curupira e outros personagens, né? Então, esse tipo de tema é um tema aparentemente banal, né? E acho que o seu livro ele tenta desconstruir essa possível gratuidade ou banalidade dos usos do Curupira ou desses personagens aí mágicos pela nossa sociedade, né? Acho que a primeira coisa, para quem pega o teu livro, é uma edição artesanal muito bonita, é justamente perguntar por que escrever sobre o Corupira e por que o Corupira com O, né? Por que, Alex, escrever um livro sobre o Curupira? Boa noite, ouvintes do canal Encruzilhada. Boa noite, amigos, né, de canal. Boa noite, Felipe. Obrigado pela disposição de conversar comigo, né, sobre esse livro que é caro para mim, porque é o meu primeiro ensaio solo, né, e que inaugura publicamente as minhas preocupações com o que eu venho chamando de atualidade da ferida colonial. Então, muito obrigado por essa disposição de estar aqui batendo um papo comigo sobre ele. Lucas, se eu for narrar o meu encontro com Curupira, ele seria uma variação do mesmo tema que você colocou, né, de um mesmo contexto.
um contexto de infância para começo da adolescência, onde essa experiência do Curupira se dava meio pelo folclore, né, pelas tradições folclóricas, né, que eram ensinadas na escola, como Betina, como Theo também, né, vem experimentando, e por um misto também de curiosidade e medo, né, de não saber se existia ou não, né, embora a nossa urbanidade de alguma forma nos afastasse, nos deixasse mais tranquilos, né, do que se a nossa experiência fosse uma experiência rural. Então, era realmente uma experiência banal, quase que acometeu quase todas as pessoas, não é, que eu conheço, e ela não seria suficiente, não é, para dar conta do que se passa, né, no ensaio Curupira. Né? O que startou para mim essa possibilidade de pensar o Curupira, não é, foi uma, uma dobra na minha experiência profissional, que também, de alguma forma, é existencial, que foi o ingresso num grupo de pesquisa que estava interessado justamente em pensar a ferida colonial, né, que eu participei, que Geo participou, que a gente não falava, eu acho que, inclusive, né, na época, Geo, eu não usava a expressão tão fortemente a ferida colonial, mas era um grupo que estava preocupado com as questões pós-coloniais, com as questões decoloniais. Né? Tinha um interesse, não todos nós, mas vamos dizer que o grosso do grupo tinha um interesse no que estava acontecendo teoricamente com o grupo Modernidade e Colonialidade. Alguns estavam, né, muito vinculados a alguns membros. Então, nós estávamos nesse grupo, né? Começamos, eu, Geo e outros amigos, colegas e amigos, e o nome escolhido para nomear, né, para rotular o grupo, para subscrever o grupo, foi Corupiras. Né? Então, a minha experiência, né, eu venho de uma experiência religiosa protestante, que é uma experiência que tem uma preocupação muito grande com a palavra. Então, quando eu soube do nome, a minha preocupação era saber justamente isso. Por que Curupira? Né? Essa sua pergunta é uma pergunta, não é, que, de alguma forma, ecoa a pergunta que eu fiz naquele momento. Por que Curupira? Né? E eu tinha visto algumas imagens do Curupira, e essas imagens me traduzia algumas questões, por exemplo, o problema do Curupira com as mulheres, né? A tradição de estupro que algumas tradições, principalmente latino-americana, né, falava sobre o Curupira. Então, eu passei a investigar, não é, essa força, essa entidade e essa ideia força, né, que eu tomo mais como uma ideia força. E aí foi a minha surpresa de perceber que aquilo que a gente chama de tradição folclórica era apenas uma das fases de arquivo do que a gente conhece, né, como a entidade indígena, não é, chamada Curupira. Né? E aí eu encontrei uma documentação que se estendeu do século XVI, né, até o século XX, né? A primeira documentação com a assinatura de Anchieta, né? E aí passando pelo século XVI, XVII, XIX e XX, e aí o trabalho era justamente tentar perceber quais eram as relações de sentido que eram estabelecidas com essas forças, e para o meu espanto, né, o que eu percebi é que, na realidade, eu comecei a pesquisar a história de uma casca gráfica, daí o nome Curupira. Curupira é a primeira grafia, não é, dessa ideia força que a gente conhece como Curupira. Não é? E aí eu vou acompanhando essas cascas gráficas ao longo dos séculos e vou encontrando não apenas uma produção de novos sentidos para o que seja, não é, essa força, essa ideia força, essa energia, mas também começar a perceber uma coincidência entre a reescrita, o refazimento, não é, do que seria essa ideia força e uma certa condição colonial. Não é? Por exemplo, a terceira impressão Curupira, que acontece na segunda metade do século XIX, é uma impressão que ela dispõe o Curupira nessa percepção que a gente tem, como uma entidade ecológica. Ele está dividido numa hierarquia de outras entidades, elas são divididas pela sua capacidade de trabalho, aquilo que ela toma conta, aquilo que ela cria e toma conta, gerencia, e o Curupira é uma dessas entidades que gerencia as matas. Né? E aí, no momento em que essa percepção ecológica dele está sendo produzida, a colônia está interessada, o império, na realidade, né, está interessado em se apropriar da força indígena como força para o trabalho.
né? Então, essa incorporação ecológica, ela traduz um desejo da máquina colonial de uma experiência econômica dos índios. Então, a cada uma dessas impressões que eu vou procurando ao longo dos séculos, eu vou encontrando uma relação entre a reescrita dessas impressões e alguma experiência efetiva da maquinaria colonial. Então, basicamente, o que eu faço é uma genealogia dessa casca gráfica, né? O livro não afirma se existe ou não um Curupira, se ele é mais do que uma ideia-força, uma energia, uma entidade indígena. Ele apenas persegue essa casca gráfica e procura fazer a genealogia da sua dispersão, né? Como a cada vez ela é dispersa e reconstruída a partir de interesses que a gente diria interesses coloniais. Oi, boa noite a todos. Bom, agradecer ao Alex pelo convite. É um prazer estar aqui para comentar o livro dele. Eu li, assim, né, logo que foi lançado, me interessou muito. Ele dialoga com várias questões com as quais eu tenho trabalhado. Boa noite, Lucas. Boa noite, Josias. Boa noite a todos aí do canal. Bom, como o Alex falou, é um livro que trabalha as várias cascas gráficas, né, do Curupira, e é realmente impressionante, né, como que o Alexandre consegue identificar essas diferenças a gente poderia dizer de abordagens, mas é muito mais do que uma diferença de abordagem, né, nesses vários momentos em que o Curupira aparece no discurso, digamos assim, não só no discurso, inicialmente no discurso do colonizador, né, do Anchieta, do von Martins, mas depois num discurso que se quer mais objetivo, mais simpático, inclusive, às próprias culturas indígenas, né? Então a gente tem nesse primeiro Anchieta o Curupira aproximado à ideia do diabo, né? O Corupira, né? O Curupira do von Martins associado a uma ideia de superstição, a uma ideia né, de crenças infundadas, né? O Curupira do Couto de Magalhães, né, que é essa hierarquia sobre a qual o Alex acabou de falar, né, de uma entidade de preservação da floresta e tudo. Né, e o Curupira do Câmara Cascudo, que é uma espécie de uma grande síntese, né, de uma grande enciclopédia, né, do Curupira. Agora, acho que uma das, assim, ao fazer isso, né, o texto do Alex, ele trabalha muitas coisas, né? Ele trabalha, por exemplo, e aí, na verdade, são até perguntas que eu gostaria de fazer para o Alex, para ele dizer o quanto que ele se identifica com isso que sai da minha leitura, né? O quanto que ele, como que ele, quanto que você, o quanto que você ajustaria daquilo que eu a partir do que eu estou falando, né? Mas me parece que uma das questões interessantes do livro, assim, uma mais, talvez mais da superfície, né? É o quanto que que tem uma ideia, né, da atitude colonizadora, da atitude colonizadora inicial nos séculos XVI e XVII, né, que aparece no Couto Magalhães, e você cita o Couto Magalhães afirmando isso, né, de que esses primeiros contatos dos jesuítas, dos missionários com os indígenas, eles foram utilitários e predadores, né? Eles foram essencialmente utilitários e predadores. Então, a ideia o raciocínio, né, do Anchieta é: se os indígenas estão entregues ao demônio, então é lícito escravizá-los, né, e matá-los, né? Me parece que embora essa seja uma
uma dimensão importante, né, que é inegável, né, uma dimensão, né, inegável de uma série de argumentos e da postura dos portugueses que aqui aportaram, né, me parece que é muito redutora, né? E eu acho que o seu livro, de fato, ele mostra isso. Assim, há um raciocínio que me veio, que provavelmente muitos já o fizeram antes de mim, né? Talvez eu já tenha lido em algum lugar e não me lembro, mas é que os colonizadores não precisavam de desculpa nenhuma para dizimar a população que eles encontravam pelo caminho. Então, assim, porque o peso dessa justificativa, né, ele está em outro lugar, né? Ele está em outro lugar, ele não está num mero desejo de exploração que nem houve no início da colonização, né? Que nem houve, né? Uma exploração de acumulação primitiva capitalista, né? Que houve só mais tarde, né? Então, assim, como se o Anchieta estivesse se colocando, né, botando o carro na frente dos bois. Bom, essa é uma questão que eu gostaria que você comentasse, porque o que você, na verdade, trabalha, sobretudo no primeiro capítulo, né, mostrando que, na verdade, o Curupira, essas entidades associadas aos demônios, né, na verdade, ela não é simplesmente um elemento que vai cumprir uma função de justificativa ideológica ou de crença, mas ela revela todo um mecanismo de tradução do outro, né? De tradução, digamos, da própria, que a gente pode dizer, da clausura, né, do discurso do colonizador, do logos do colonizador, né? E aí você faz uma associação muito interessante, né, com o tipo de tradução que a gente encontra já lá na Bíblia, né, com o hebraico, o aramaico, etc. Quer dizer, você faz essa ponte, né, que eu achei muito importante. Né, você mostra como é que o Curupira, né, o invisível que a linguagem não apenas possibilita, mas que obriga, né, obriga a dizer, né, essas forças, né, como o Curupira, né, são forças que criam, né, a cisão entre dois mundos, que possibilitam mesmo um discurso capaz de funcionar, né, como a dobradura nas línguas entre do colonizado e do colonizador. E aí eu tenho também uma pergunta, uma provocação, digamos assim, né? Porque me parece que você é consciente, né? E eu acho que o seu texto em alguns momentos revela isso, que você poderia ser acusado, sobretudo quando você se apropria dessa ideia do Alfredo Bose, né? De uma mitologia paralela, de estar querendo reavivar com uma nova roupagem uma versão, né, um discurso harmonizador da mestiçagem, né? Então, existiria um momento em que esse discurso, né, sobre o Curupira, ou Curupira, né, eles formam esse encontro, né, esse encontro desse como você, em algum momento, você vai também trabalhar a questão da fronteira, né, no último momento, você vai trabalhar a questão da fronteira, né? Então, desse olhar face a face, né, de uma língua e de outra, né? É claro que você não, para mim, né, está evidente no seu texto que você não faz isso, porque você chama atenção por diversas vezes dos elementos violentos, né, da violência epistêmica e da violência carnal, né, corporal, né, da experiência da ferida colonial, da experiência colonial. Como você afirma em um determinado momento, né, você diz que, né, que a estratégia discursiva, lógico-teológica do colonizador, né, que ela não eu cito você, ela não seria capaz de impor-se sem o anteparo de uma faca molada, né? E por diversas vezes mas me pareceu que você está consciente desse risco,
dessa leitura e que você se antecipa e aponta em alguns momentos para isso, né? E, por fim, eu queria colocar uma outra questão, assim, só colocando provocações para você falar mais sobre alguns aspectos que eu acho que são fundamentais e muito interessantes do seu livro. A última questão seria com relação à questão do antes e fora do texto, né? Porque você acabou de falar aí que você não afirma a realidade do Curupira e tal, mas você afirma, assim, em um determinado momento do texto, você afirma assim, vou ler para você, na página 100, cara, você escreve assim: pressupus ao longo da análise a realidade daquelas forças, lá fora e antes daqueles textos, precisamente através de afecções e de seus efeitos vários, rastros e traços. Essa eu acho que é uma questão delicada do seu texto, né? Porque é isso. Como falar do Curupira somente através, ou basicamente através, dos textos não indígenas, né? De textos que, de alguma forma, por mais simpático, por mais generosos que sejam com a experiência indígena, se colocam sempre, né, a partir de uma lógica discursiva, científica ou religiosa ou etnográfica ocidental, né? Como se colocar a questão da realidade dessas forças a partir das quais ela se vê provocada, né? Esse discurso se vê provocado, né? Por diversas vezes, né? Então, me parece que quando você fala esse antes e fora do texto, você está se referindo, sim, a algo, né? A um algo que acontece ali, mas, ao mesmo tempo, aí eu acho interessante que o antes e o fora do texto, por vezes, são também as regras, né, as regras que comandam, né, os discursos sobre o Curupira, né? E eu vou me dispensar de indicar quando você fala sobre isso, mas o fato é que você faz isso. Ou seja, tem um artista indígena, um pensador, Jaider Esbel, que escreveu um texto muito interessante sobre Macunaíma. Não sei se você conhece, um texto que o Jaider Esbel diz que o Macunaíma se projetou na capa do livro do Mário de Andrade. Ele quis ser tracinho apropriado pelo Mário, né, como uma força que se reatualiza, né? Agora, ao mesmo tempo, é texto. Para nós, é texto, né? E aí eu termino só com um comentário. Isso fica uma questão para você comentar, mas eu termino só com um comentário que a ideia de que o seu texto ele me parece o próprio Curupira. É um texto de pés e caminhos invertidos, né? E de sorte que quem, não conhecendo aqueles cujo rastro quiser seguir, no caso você, o próprio autor, andará sempre no caminho contrário. Mas o texto, né, o Curupira, ele bem pode ser realmente a força da própria mata, né? E a mata parece, né, surge no seu texto ao final como a única e verdadeira ideia, imagem, signo de um fora do texto indiferenciado e perigoso, né? Então, o Curupira é essa força dessa mata, né, que desencaminha o leitor, porque o texto é como uma picada na mata, né? Ele é uma trilha, um rastro que explora, né, a mata e no qual sempre corremos o risco de seguir
os passos ao contrário. Aí eu me lembrei da Estamira, né? aquele personagem maravilhoso, né? Do filme Estamira, em que ela dizia que o demo, né, é o ao contrário, é o trocadilho. E aí eu achei genial, porque né, essas palavras, né, o corupira, o curupira, o currupira, né, e todos os trocadilhos que se podem fazer a partir daí. Bom, é isso, comentários que eu tentei fazer de uma forma bem sucinta, porque o seu texto é bem, né, a apresentação dele é bem intrincada, todas essas questões que eu apresentei aqui, elas precisariam ser bem trabalhadas para serem melhor compreendidas, enfim, né? É isso. Poxa, Felipe, obrigado aí pelos comentários, pelas leituras, pelas questões. Eu passo a sofrer as alegrias e os desconfortos de uma leitura atenta, né? Foi ótimo, cara, foi ótimo. Começando sobre essa pressuposição né, afirmação da realidade, talvez o que tivesse me faltado mesmo foi assumir a ideia de que essa realidade. Bom, eu acho que o grande problema aí é porque todo o meu trabalho é em cima do arquivo, né, ocidental, né? Então, não há nenhum testemunho indígena, não há nenhuma traço, impressão indígena que se dê diretamente aí. A única coisa que seria chamada de impressão indígena seria justamente essa ideia força geradora, né, anterior ao texto do Curupira, que eu posso pressupor logicamente, né, pelo medo dos índios, por esse encontro do Anchieta com os índios, mas quando eu digo que existem forças lá e fora do texto, eu quero falar apenas da ideia de que existe algo lá mesmo, assim. O que é, para além de uma ideia, eu não consigo avançar. Ou seja, eu não quero deixar de considerar o que Anchieta está falando, o que o indígena traduziu para ele, todas as outras traduções, mas a ideia força cobre tudo isso, mas ela também é alguma coisa de diferente, não é de tudo isso. É apenas o fato de que ela é capaz de gerar realidade. Né? Se existe ou não, o que importa para mim é o calafrio que eu sinto associando a ideia. Então, isso eu acho real. Né? Como se essa ideia força existisse mais nos seus sintomas, na sua sintomatologia. Eu acho isso real. Né? Então, essa realidade aí, né, que efetivamente eu estou buscando. Né? Isso efetivamente traduz qual é a minha questão, uma das minhas questões, que é uma questão de arquivo. Não é? Na realidade, eu estou preocupado com o modo como o arquivo ocidental, não é, articulou a cada vez essa experiência fora do texto. Né? E os sentidos que eles vão atribuindo, a subjetividade que eles também vão produzindo, e o tipo de maquinaria também que vai sendo rodada nessa experiência. E aí uma questão muito séria para mim, e essa sua pergunta é muito pertinente, porque talvez se eu tivesse indicado a noção de ideia-força, talvez ficasse claro que eu não estava querendo disputar uma representação a mais do Curupira. Não é? Na realidade, eu estava fazendo um trabalho que talvez fosse um recuo dessas representações e observar qual é o funcionamento delas, né? A sua dispersão. Não quis criar nenhuma unidade, né? nem dessa força, nem desse arquivo, mas perceber nessa dispersão, não é, como é que um arquivo ocidental vai produzindo através da linguagem, né, uma experiência de colonial, né, e as subjetividades coloniais. Então, essa questão da realidade ou não realidade está muito relacionada à minha posição com o arquivo, né? E o que o arquivo significa para esse trabalho. Sobre a questão da mestiçagem, claro, né? E eu fiquei pensando muito nisso, Felipe. Tem uma coisa assim que eu fiquei pensando: se eu tivesse que fazer uma genealogia, não é, do tipo de narrativa ou do tipo de linhagem que eu estou fazendo, com que eu iria compor, né? Eu fiquei pensando, Abdias do Nascimento, que seria massa para mim, né? Talvez não, né? Com outros né, que trabalharam diretamente a questão negra, não. Seria com Jorge Benjó, né? Com todo dia era dia de índio. Mas no sentido de quê? No sentido de que ele queria traduzir, né, com a sua realidade algumas questões, né, de uma experiência colonial, né, mas que ele, como homem que, né, se apresentando pelo menos fenotipicamente como negro, ele vai na tradição indígena,
não é para traduzir uma experiência que atingiu não apenas o indígena e que atingiu a todos nós, não é? Então, essa questão da mestiçagem já me preocupava, não é? Desde a ideia do tipo de documentação que eu estava, não é, procurando traduzir as minhas questões que tem a ver com o meu ser e o meu devir negro, não é? Então, essa questão da mestiçagem já estava aí elaborada. Mas eu continuo pensando a mestiçagem da mesma forma que eu pensava antes, não é, de escrever um ensaio. A mestiçagem, ela acontece como nós, e ela está ali no texto. É o Couto Magalhães, né, que deixa muito claro isso, e aponta para o fato de que a nossa própria experiência é mestiça, não é, porque quando infantes ainda temos uma mente que acreditaria nessa experiência, mas o nosso crescimento é o crescimento também técnico e científico, e faz com que então a gente desespere, né, deixe de esperar dessas imagens, né? Então, a mestiçagem está ali, ela pula do texto de Couto Magalhães, eu não podia ignorar. Mas, como na nossa experiência também, se a gente pensar, por exemplo, nas comissões de validação, nas comissões de heteroidentificação, a mestiçagem aparece aí também como uma experiência trágica, né? Porque mesmo que a mestiçagem permita com que Couto Magalhães fale, é somente Couto Magalhães fazendo a representação, né? Não são os dois lados, né, que experimentaram a mestiçagem, não são os dois efeitos, os dois tipos ou os vários tipos da mestiçagem que estão ali, né, produzindo essa experiência. Pelo menos não dessa forma sistemática, mais do que sistemática, legitimada, né, pela nossa experiência de mundo, a nossa experiência de Ocidente. Então, há uma mestiçagem, de fato, mas que ela não retira a capacidade tanto de você se impor na linguagem e produzir transelucidação, como também ela não faz você recuar, um dos lados recuar da faca afiada que você estava falando aí. Então, há sim essa mestiçagem, ela é a nossa experiência, mas ela é a nossa experiência trágica, e está ali dado também, não é, praticamente em Couto de Magalhães. Essa experiência da tradução, né, eu acho que essa é a experiência mais cara para mim, não é simplesmente o fato de poder produzir uma razão, né? Eu acho, inclusive, que o encontro colonial, a razão é puramente econômica, certo? Então, nesse sentido, ela é pré-política e ela não tem, não é necessidade de explicação. É no momento em que o encontro colonial ela se transforma numa maquinaria colonial e que vira um corpo político, é que eu acho que as justificativas, a racionalidade, ela começa efetivamente a operar, né? Então, eu daria pelo menos esses dois tempos nessa ideia da construção de uma razão. Mas mais do que uma razão ali, eu acho que uma outra coisa que eu estou tentando operar, na verdade, são as subjetividades, não é, que estão em jogo a cada reencontro, né? A cada reencontro, a cada recontagem, a cada reimpressão do Curupira. Então a gente passa de uma subjetividade teológica, não é, que domina a narrativa sobre o Curupira, para uma científica, não é, um naturalismo que já joga ali com a experiência etnográfica, para uma terceira que é propriamente etnográfica, que traduz uma subjetividade onde a experiência produz empatia e a distância antropológica produz o sistema, não é? E por fim você tem uma segunda montagem ou terceira montagem de sistema, que é quando essa experiência se traduz, como Michel de Certeau chamaria, de a beleza do morto, né? É quando as forças já foram extenuadas, não é, que elas aparecem então nessa dimensão folclórica, né? Então essa tradução de uma linguagem para outra é uma tradução de mundos, de subjetividades, né? E aí é o que eu chamaria de retífica do descaminho, né? É a produção de subjetividades que retira o colonizado do seu caminho, faz um desvio nesse caminho e repara parcialmente, porque essas subjetividades elas só podem ser vividas pelo colonizado de forma parcial, né? Então há um desvio total do seu caminho, né? Aquilo que Fanon chamava de não retorno, né? Para uma experiência de incorporação que é sempre do quase o mesmo, como Homi Bhabha, né, estabeleceria. Então essa tradução é justamente essa tradução de um novo mundo, de uma nova subjetividade, de uma nova leitura do mundo que é completamente diversa. Não sei se eu respondi tudo, mas eu acho que eu liguei essa questão da tradução
a sua questão inicial sobre uma não violência, necessariamente da não violência presidindo o começo desse encontro, né? Aliás, presidindo a justificativa, não é, para o encontro. Sou eu, né? Bom, eu pensei um bocado do que dizer, e, na verdade, me ocorreu, na maior parte do tempo, que talvez o mais apropriado seria ouvir Alex em relação ao pós-fácil, né? Ou seja, que já foi um comentário meu, né, ao texto. É um comentário que nasceu pelo menos para mim, né, nasceu com a proposta inicial de um caráter provocativo forte, de modo que, como texto de polêmica, e eu não tô falseando nada, eu sequer me lembro totalmente do texto. Eu não me lembro do texto. Lógico, eu não coloquei nada ali, assim, absurdo em relação ao que eu penso, mas tem muito daquilo que você faz num exercício provocativo, né? Mas, para além disso, aí me ocorreu agora, a partir da reflexão de Felipe, algumas coisas acho que até servindo, Alex, digamos, como não só para quem está assistindo, né, saber um pouco do que eu escrevi, um pouco mesmo, como eu estou dizendo, eu não me lembro do texto. Parece uma coisa irresponsável, mas não é não, veja. O que eu vou falar aqui vai dialogar com o texto, e aí as pessoas estão no pé. E, por outro lado, eu acho que, para usar uma palavra que está em moda, atualiza o pós-fácil, que a princípio seria um prefácio, com um debate hoje. E, digamos, para falar bem resumido, o que é que, de onde, ou que solo, né, assim, de que solo proveio a provocação? Eu acho que, assim, o teu livro, de várias leituras possíveis, ele guarda uma possibilidade, que é essa, digamos, essa genealogia, né, das interpretações, enfim, como se queira chamar, das traduções, para talvez usar um termo mais próximo ao que tu usa, do termo Curupira, não só do termo, mas, né, da realidade, da energia, etc, etc. Digamos, o subtexto, né, ou seja, um pano de fundo metodológico ou de visão de mundo que empurra o teu argumento, né? As minhas provocações não tem a ver digamos, com a parte genealógica, né? Que tem muito de brilhante, né? Da forma toda como você constrói, né? Todo o senso de atenção, né? A atenção a minúcias, né? Que fazem parte do ensaísmo de excelência. Mas é esse subtexto. E esse subtexto, digamos, ele também ele poderia ser resumido aqui. Numa leitura do processo do encontro, ou seja, que vai estar formando a civilização, como você reiterou aqui várias vezes, a civilização ocidental, e a feitura disso é o mau encontro, né, que deixa como marca, e aí me parece assim, que a leitura minha de Felipe foi um tanto oposta. Se eu entendi Felipe corretamente, se eu conseguir entendê-lo, ele viu, digamos, uma
numa perspectiva mais positiva, ou positivadora desse encontro. A minha leitura foi o contrário, ou seja, eu vi só sob a ótica de uma negatividade, né? Bom, aí daí nascem as minhas provocações, né? E, basicamente, elas se constroem como? Aí já digo as minhas provocações. É que eu não acho correto, e até estou me sentindo agora um pouco mais tranquilo, porque recebi um abono há pouco tempo de uma figura como Apiá, né? o filósofo africano, e até, digamos, perdi o receio um pouco de falar o que vou falar agora, que eu acho a ideia de civilização ocidental, da forma como se trabalha, um troço mitológico, entende? Falar em civilização ocidental no século XVI, século XVII, para mim não vejo sentido. E aí, assim, essa leitura de um recuo, né, jogando daqui, ou seja, do nosso lugar no tempo para trás, uma lógica como se fosse um desdobrar, um desalinhar, como se fosse necessário, um caminho que não é o melhor. Isso, digamos, como uma metodologia histórica, né? Sociologicamente orientada, uma sociologia. E outra, o segundo ponto, se quiser depois eu falo para tentar ser mais claro, mas e o segundo ponto, aliado com esse, é o seguinte: ou seja, não há pureza, né, do ponto de vista cultural, a não ser que a gente recue às primeiras tribos, enfim, há um passado histórico que não vai nos ajudar em nada. Ou seja, tratar culturas, etnias, etc., é tratar miscigenação. A própria você falar de Europa, né, você falar de França, você falar... Tudo isso envolveu processos cruentos, processos violentos de formação dessas identidades. Veja, você tem dados, em 1792, já pouco depois do que a gente chama de Revolução Francesa, você tinha ao menos 6 milhões de pessoas que não falavam, né, o que hoje é considerado a língua francesa oficial. E aí tinha de tudo. A gente falava celta, a gente falava alemão, a gente falava... Enfim. E 300 dialetos aí, todas aquelas regiões. Aquilo foi em 1792, porque até 1792 os documentos oficiais eles eram divulgados para ter entendimento popular, respeitando. Você publicava vários mais dialetos possíveis nas várias línguas. A partir de 1792, você tem um processo a ferro e fogo para isso ser superado, né? Com proibição mesmo de morte, de prisão, etc., para quem não falasse o francês moderno. Só estou falando da França, né? Mas qualquer desses países, né? Qualquer desses, do que a gente pense de cultura. Por isso eu falo no parágrafo que índio, né? Que índio fala, né? A gente está falando ali o ser mitológico de que índio fala, ou que índio acredita em Curupira, né? Não teve índio forçado a acreditar no Curupira? Aí, logicamente, é uma pergunta irrespondível, retórica, mas, ao mesmo tempo, que joga com isso que eu estou querendo dizer. Não há dúvida, pelo contrário, todo esse processo foi feito desde que a humanidade existe sob sangue, né? E sob o signo da morte. Logicamente, por isso que um cara como o Benjamin falava documento de cultura e documento de barbárie. É exatamente sobre esse signo, né, que se afirma isso. E disso não nego. Mas, e aí vem, eu acho, para o outro lado, e aí eu assim, encerro para Alex
poder falar, que é o seguinte. Da forma como eu li, Alex, não transpassa, ou seja, não ressoa nada dessa palavra trágico, por exemplo, que você está usando agora, Alex. Pelo contrário. Assim. E aí é que, digamos, que eu fecho seria o paradoxo, que é o seguinte: essa crítica que fazemos todos, né, que nos empenhamos em dizer, em explicitar o que é o processo de colonização, mais propriamente, no nosso caso, processo de colonização brasileira, ou seja, para explicar isso, o que nós somos hoje, né? Não somos mais nenhuma daquelas culturas que aportaram aqui e tal, somos algo diferente. Enfim, empenhados no respeito às culturas que ainda estão aí, né? Ou seja, isso que a gente chama de índio, os povos que ainda estão aí resistindo a se manterem numa autonomia, enfim, com toda a luta antirracista, é que muito ou quase tudo dos valores que a gente instrumentaliza para criticar são valores disso que a gente chama de civilização ocidental. E aí digamos, um fator positivo. Não das mortes, nada. É como a Piá diz, veja, ser tolerante, construir uma comunidade política com participação, né, ou seja, democrática, investir no conhecimento racional, isso pode ser de um africano, de um asiático, de um americano nascido nas Américas, tanto quanto um europeu. Né? Não há monopólio de nascença de uma ideia. Assim como não garante que um europeu acredite de fato nessas ideias, por exemplo, como um nazista, neonazista, etc. Tá certo? Mas, ou seja, aquilo que possibilita, né, essa crítica com compaixão, né, com forte sentimento de afeição aos derrotados, com a rejeição enorme da violência. Isso são ideias cristãs. Eu não sou cristão, estou só querendo dizer o seguinte, mas isso não pode ser descurado, digamos, no processo de crítica colonial. Você não tem, por exemplo, uma posição trágica, no sentido forte do termo. Porque nossa civilização não tem. Chame ela como quiser. Essa que a gente está metida, ela não tem. Ela é atravessada de valores cristãos. E até nesse ponto. Ou seja, permite que ela se deixe criticar. Hoje, claro que isso não é sempre, porque isso muda. Isso mudou, é isso que eu estou querendo dizer. Ou seja, 1700. O que é que nós temos a ver, por exemplo, com o Renascimento? Nada. Né? Tem uma frase de Paul Valéry que diz o seguinte: a maior invenção da modernidade foi a Grécia Antiga. Ou seja, a gente produz passado e produz coisas, mas a gente, né, isso que a gente chama de civilização ocidental, marcado de cabo a rabo pelo cristianismo e muito fabricado a partir, sobretudo, do pós-guerra, da Guerra Fria, né? Esse Ocidente democrata, herdeiro de Platão e da democracia grega, etc. Isso é uma tradição muito recente. Né? Spengler não falava em civilização ocidental com da forma como a gente trata. Enfim, ela possibilita algo que é novo do ponto de vista humano, que era o seguinte: antes, qualquer império, qualquer civilização, era simplesmente conquistar e esmagar o derrotado. A gente está vendo no momento da história que absolutamente vencido, destruído, ou seja, tá certo? Eu quero que fique bem claro. Não estou negando nenhum genocídio, nenhum epistemicídio, nem nada. Mas resta essa possibilidade firme de marcar
no coração dessa cultura, promovendo, inclusive nela, o sentimento como um remorso, né? E a partir do remorso, a partir até do sentimento de vingança de alguns grupos, uma mudança profunda, né? E isso é novo, isso eu não lia no teu texto, falei pra caramba, desculpa aí a demora, mas é disso que nasce a provocação. E, bom, eu me calo porque falei demais. Eu queria ouvir totalmente o que... Não vou falar mais nada, viu, pessoal? Felipe, Não, Lu, massa, Geo. e você, Alex. Não, massa, Geo. Mas, assim, eu não acredito em nada disso que você está falando. Esse altruísmo, né, essa esperança no futuro, eu não acredito. Eu não acredito justamente pelo modo como a simetria da experiência colonial se deu, né? Então, qual é o pressuposto que eu parto? Eu parto que o encontro colonial é aquele encontro onde dois tipos humanos se encontrando, um tem a capacidade bélica de impor o outro, uma redução na sua capacidade de retirar recursos do mundo, e mais do que isso, de fazer isso à sua própria maneira, né? Essa, para mim, são as duas questões que estão em jogo na ferida colonial, no encontro colonial. Então, o que se dá aí é uma assimetria, né? O que é que eu chamo de atualidade da ferida colonial? É que, passado a experiência histórica formal do que a gente chamou de escravidão ou de período colonial, né, saindo da experiência, determinados sujeitos, como o senhor escravo, né, mas que se traduzem de outras formas, o mecanismo como o negro e o branco, né, essa assimetria que está na origem do encontro colonial, ela não desapareceu na nossa atualidade, né? Daí o fato de que né, morre-se negros e brancos pela polícia, mas quando você vê o Atlas da Violência, a desproporcionalidade mostra que ainda existe essa experiência de assimetria. Então, eu parto dessa assimetria e acho que essa assimetria é uma das assimetrias mais graves, né, pelo fato de que ela produz nesse encontro colonial duas coisas. Primeiro, não apenas a incapacidade de você prover diretamente o seu próprio recurso, mas você ser transformado em recurso, né? O escravo se transforma em energia, né? Ele é pura energia para o trabalho e deve ser consumido dessa forma. Mais do que isso, você não é capaz de fazer ou de funcionar como recurso ou como ser por trabalho à sua maneira, ou seja, você é retirado, expropriado da sua cultura a um ponto de não retorno, né? A ponto de que, para mim, as duas questões básicas de uma experiência de emancipação qual é o recurso que é possível você retirar essa assimetria, e eu não acho que haja recurso jurídico, filosófico, com os critérios que nós temos, né? E quais são os meios de você sair da experiência mímica, ou seja, de dublagem, né, de uma forma de cultura, que você não é integrado completamente, porque essa integração é feita para funcionar exatamente de forma parcial. E aí a gente tem muitos textos, menos talvez aqui no Brasil, dada a característica da nossa colonização, mas quando a gente passa principalmente para a colonização inglesa, os textos são bastante claros, né, sobre essa experiência de você traduzir o outro parcialmente como alguém da sua própria cultura. Então, essa para mim é uma realidade que não é uma realidade racializada de começo. Por exemplo, investir em africano é um investimento puramente econômico, a tal ponto de da gente saber que antes dos africanos tentaram-se com os índios, e antes com os índios tentaram-se também com europeus. Mas questões econômicas permitiram com que o braço africano fosse o braço que se pudesse investir economicamente e codificar. Então, é um dado puramente econômico. Mas a tradução ao longo do tempo acaba tornando também um dado racializado, né? E essa assimetria que era econômica entre senhor e escravo passa a ser racializada entre negro e branco. Então, para dizer o seguinte, essa experiência para mim é uma experiência trágica, porque é trágico, né, essa assimetria de partida, e é trágico a sua continuidade, né? Então, é assim que eu enxergo o mundo, e foi como uma resposta a essa ferida colonial, Geo, que eu estabeleci, não essas discussões. Mas veja como a gente corre um perigo, e eu acho que a sua própria intervenção mostra, né, esse perigo, né, e a gente acabar sendo acusado de algumas coisas que efetivamente ou você não teve a intenção, e aí eu acho que a gente poderia pensar se o meu movimento
diz algo diferente da minha intenção. Mas, por exemplo, eu não acho que eu dou essa unidade ao índio. Porque o índio que eu estou me referindo é apenas o suporte do arquivo europeu, não é, que se remete a ele. Talvez a história que eu esteja fazendo seja mais do indígena, e aí seria os índios que tiveram contato com a Anchieta e que estão dentro, né, de um contexto onde o Curupira efetivamente possa ocorrer, certo? Os indígenas, que são depois das pessoas que se fizeram no Brasil, e aí veja, a questão do próprio não é apenas o Curupira. Em algum momento do ensaio eu digo que o próprio diabo se torna próprio, né, com a caminhada da experiência colonial. Então, a mestiçagem que Felipe estava colocando aí, ela aparece também no momento em que o diabo já não significa da mesma forma que significava, né, no século XVI, certo? Então, Geo, talvez o que tivesse faltado para mim, e aí eu não... Como eu não desconfiei da possibilidade de ser acusado de criar uma unidade do índio, ter um índio como, né, como um dado mítico, tanto quanto a civilização ocidental, eu devesse dizer que eu estava me referindo aos índios que Anchieta, Von Martius e todos os outros se encontraram. Mas veja, talvez isso me tornasse mais rigoroso em termos da minha relação com o meu leitor. Entretanto, essa circunscrição, eu acho que ela não muda nada do mecanismo que eu estou querendo demonstrar, né? Que é justamente o modo como, associada à experiência colonial, a tradução pode ser uma dobra dessa experiência, né? Então, numa situação maior ou menor, esse mecanismo, eu acho que ele estaria dado. Mas veja, você diz em determinado momento que nós não somos mais aqueles que nós aportamos. Quem somos nós aí? E aí, nesse sentido de uma percepção positiva de tudo que trouxe... Mas não, porque eu não penso assim? E qual parte de nós, efetivamente, vai dar conta de sustentar isso que você está falando? Uma parte de nós não fará isso, efetivamente, pelo modo como isso também se dá de forma assimétrica entre eles. Então, se eu pego, por exemplo... Uma coisa, Alex, só para você falar, o que é que você está dizendo que uma parte não vai sustentar? O que é que eu estou dizendo? Veja, quando você diz, não é, que nós somos outra coisa, que nós somos beneficiados por aquilo que também a experiência colonial trouxe, que aquilo que ou a Europa ou a civilização colonial trouxe, você coloca esse nós como se nós fôssemos uma unidade, porque o nós somos nós brasileiros. O que eu estou dizendo é que nós brasileiros, todos nós, não sustentaríamos isso que você está dizendo. Porque eu acho trágico, veja, o que eu estou querendo dizer? Eu acho trágico que eu use a história para fazer essa leitura do Curupira. Por quê? Porque antes dessa história, do modo como ela se traduziu a partir do Ocidente, né, não estou dizendo nem que o Ocidente inventou essa forma de fazer história, mas ela se tornou uma forma característica do Ocidente. Você tinha várias outras formas de fazer história. O Ocidente preconiza com a sua historiografia a ideia relativa de que existem várias culturas, e essas culturas devem ser narradas, mas ela oferece para essas narrativas uma forma de narrar. Essa forma de história, ela passa a ser uma história universal. Ela cria os critérios, inclusive, do que seria verdade. Então, eu não posso deixar de ver isso, de usar isso, e achar que eu estou usando isso, que isso simplesmente me beneficia. Há um lado trágico disso. Quando você falou do epistemicídio, que você não nega, a gente tem que levar em consideração que o epistemicídio tem rebatimento nessa relação quase indissociável que nós fizemos com a história. Então, eu acho que essa sua leitura, sim, é uma leitura possível, mas dada a assimetria que a gente tem, ela não é a única leitura possível, ela não é a única leitura que pode ser subscrita. E eu acho que você achou, inclusive, para falar do prefácio, né, que era tão grande a necessidade da unidade, que você falou de Viveiros de Castro, e aí entra a questão metodológica, né? Eu não acho que o Viveiros de Castro, como você acusa, ele inventa, né, esse índio. Eu não acho que isso com perspectivismo. Porque ele é muito claro no perspectivismo que ele não está falando de toda a experiência indígena. Ele circunscreve essa experiência. Ele sequer está fazendo isso como uma experiência crítica. Eu acho que as pessoas que leem Viveiros de Castro deveriam ser mais focadas pela sua crítica do que ele próprio. Porque ele nem vê nisso uma virada epistemológica, nem ele vê isso como uma experiência crítica. Ele, pelo contrário, ele diz que está se resguardando da crítica, que até agora tentou dissolver os conceitos do Ocidente e não conseguiu.
Então, enquanto eles se debatem lá, o que ele está tentando é fazer uma comparação por contraste para elucidar melhor o nosso modo de pensamento. Mas em momento nenhum ele está pensando, por exemplo, o deslocamento do nosso pensamento por outro pensamento. Como também na minha crítica que eu faço ali à ciência, ao sujeito da ciência, porque o que eu estava tentando ali com o Viveiro de Castro é produzir uma metodologia. Não é porque eu digo, houve epistemicídio. Ele foi completo? Eu acredito que não. Mas nos faltam os meios, né, já que não temos documentos, já que as culturas que nós estamos falando são culturas que parte tinham documentos, parte não tinham. Como dar conta disso? Como demonstrar minimamente que, a despeito da tentativa de subsumir, né, o conhecimento desses povos, esse conhecimento ainda se daria a ler. E aí foi apenas um experimento metodológico. Quando eu falo da híbride 0.0, é para mostrar a implicação do tipo de sujeito do conhecimento que estava lá, e que eu desperto isso no texto em função de von Martius, porque ele faz a relação entre conhecimento e beatitude. E quando ele faz essa relação, ao olhar o corpo nervoso do índio, ele não vê ali chance nenhuma de conhecimento, aquilo ali é pura ignorância. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei a perspectiva, o perspectivismo de Viveiro de Castro, apliquei numa duração que ele não aplicou. Ele estava falando de situações que estavam ali até 1920. Eu apliquei para o século XIX como uma forma de dizer o seguinte: se a gente acreditar que aquele índio, né, poderia ter como perspectiva a personitude, então aquele corpo nervoso não indica ignorância em relação à experiência. Indica mesmo, é um sintoma do seu modo de saber, né? Então, eu estava querendo colocar ali apenas duas formas, dois sujeitos distintos do conhecimento e a tensão que estava rolando ali. E aí, quando você diz, por exemplo, no prefácio, né, que criticando um pouco mais à frente o solipsismo do índio que eu estava requerendo, mas dizendo que a ciência é muito mais democrática, eu acho que no contexto que eu estava colocando, não seria a melhor expressão, porque não se trata ali de fazer com que a democracia seja a melhor experiência política. Ela pode ser a melhor experiência política para a gente. E se a ciência é tão mais democrática, massa para a gente. Mas a minha questão é aqueles que mais ou menos democracia não dizem nada porque vivem outras experiências políticas que não se traduzem pela democracia, né? E aí o que eu queria, metodologicamente, era produzir a possibilidade, pelo menos metodológica, de uma simetria. Não uma simetria preocupado se um pensa melhor ou não, se o saber do outro é melhor ou não, mas uma simetria dizendo, olha, nós temos dois saberes aqui se confrontando, e não o cientista e o ignorante, né? Então foi nesse movimento que eu estava fazendo uma crítica não à ciência, mas ao sujeito, né, do conhecimento, né? Eu queria intervir aqui no debate. Pensei, me vem a questão... Bom, eu acho que a questão que o Josias coloca, eu tendo a concordar, né? Assim, nós fazemos volta e meia generalizações absolutamente insustentáveis do que é a civilização ocidental, do que são os indígenas e tal. Mas eu, assim, concordo com o Alex que o Alex, no livro dele, ele busca escapar desse tipo de generalização, né? Ele é muito cuidadoso em dizer que ele não está nem querendo fazer uma história do Curupira, que ele está intervindo em momentos, né, em encenações e exatamente tentando tateando se aproximar desses processos de subjetivação e de mecanismos que estão funcionando ali. E aí, nesse sentido, Josias, me parece que se a gente não pode falar da razão europeia, da civilização ocidental, que muito disso é uma invenção recente, etc., etc., a gente pode reconhecer, e eu acho que é impossível não reconhecer, recorrências, né? Protocolos, né? Modos de argumentação, né? que se conectam, que se reinventam, e que funcionam precisamente nessa dimensão trágica que o Alex está falando aí, porque, veja, essa questão, e me parece que aí está um dos grandes achados do livro do Alex, né? A fineza da leitura dele, que foi atentar para essa questão
da grafia, da caixa alta e da caixa baixa. É impressionante, né? A questão do próprio e do apelido. Né? Uma questão que está lá no Derrida, no Lévi-Strauss, e não é à toa que está lá no Derrida, no Lévi-Strauss, e está em Santo Agostinho. Né? A questão do próprio e do impróprio, do puro e do não puro, a relação do corpo e do pensamento com o próprio e o impróprio, o nome próprio e o apelido. Então, assim, são recorrências que, bom, talvez você, ao fazer apelo a elas, você pode estar, talvez, forçando a barra, mas, enfim, essas recorrências nos convidam a entender, bom, é isso, o que está por trás? O colonizador, como eu falei, o colonizador ele não precisava de justificativa nenhuma para chegar descendo o sarrafo, mas ele inventou uma justificativa. Essa justificativa ela não é gratuita. Assim, o presentismo está em jogar nos missionários, nos primeiros que aqui aportaram, né, uma perspectiva capitalista que ainda não tinha nem sequer nascido. Né? Então, assim, eles estavam aqui realmente preocupados se os índios tinham alma. E como diz o Vieira de Castro, como lembra o Vieira de Castro, os índios estavam preocupados em saber se os europeus tinham corpo. Né? Então, assim, essa tradução, né, a gente vai encontrar em todos os relatos dos missionários. Né? Esses esquemas funcionando, esquemas de um pensamento, sim, europeu, sim, de uma experiência outra, né, de gente que foi marcado a ferro e a fogo pela espada, né, pela cruz, né, por Cristo, e que estava nessa época, precisamente, num confronto muito trágico, né, das guerras das religiões. Né? Se a gente vê, por exemplo, a experiência do Villegagnon aqui, né, os protestantes e os católicos lá falando sobre a Eucaristia, né, o quanto que os católicos se aproximavam dos indígenas, protestantes criticando, né, porque acreditavam que eles de fato eram canibais, né, os protestantes acreditando que os católicos eram canibais, né, como os indígenas, porque comiam o corpo e o sangue de Cristo. Então, assim, eu acho que são mecanismos de pensamento que são de fato europeus, com unidade ou sem unidade. O fato é que eles vêm aqui com esses esquemas, e esses esquemas estão, esses protocolos, como diz o Alex em um determinado momento do livro, eles estão aí atuando. Né? E eu acho que não estou querendo defender o Alex, não, o Alex que se defende, eu estou pensando a partir desse debate, né? O que me chama a atenção é isso, é que um pouco contrastando com o que você está dizendo, quer dizer, me parece que o Alex reconhece protocolos, formas de organização do pensamento, da distribuição do corpo e do corpo e do pensamento, né, de como ler, né, de como traduzir a experiência do indígena, que, sim, configuram eles e nós, de algum modo, né? Um eles e nós. E aí eu acho que o interessante, aí eu gostaria até que o Alex falasse um pouco mais sobre isso, né? De novo, que você já falou sobre essa questão da miscigenação, né? Mas, como você disse, a miscigenação ela continua sendo ainda trágica hoje, né? Então, é um nós, mas é um nós que ainda está atravessado por conflitos, por fissuras e tal. E nossa capacidade de ver esses pontos cegos, né, do pensamento europeu, sim, ocidental, sim, falado em língua portuguesa, que carrega o direita e esquerda, né, que carrega as várias dicotomias, sensível e inteligível. Eu acho que uma outra questão que eu acho que o Alex apresenta de forma brilhante, precisamente esse paralelismo entre, né, a partilha sensível do Tordesilhas, né, com a partilha inteligível, né, entre o demoníaco, né, e o não demoníaco, né? Então, assim, eu não consigo ter problemas em identificar essa natureza civilizacional europeia,
por mais produzida, por mais autoproduzida que ela seja. Porque, como você mesmo disse, ela se impôs aqui e se impôs na própria França. E se impôs. Se impõe a todo momento. E se impõe com a globalização, e se impõe com o racismo, e se impõe com a misoginia, que é recriada através de diversos mecanismos. Alguns que remontam a Aristóteles, sim, que remontam a Platão, sim. Como eu vejo um pouco a questão. O Jean, bem rapidinho, só duas coisas, veja. Só para deixar claro, acho que trágico, a gente está falando duas coisas diferentes. Eu não estou falando trágico no sentido do desastre, da coisa negativa. Eu estou usando o termo trágico como uma cosmovisão, no sentido que Nietzsche fala da Grécia, ou seja, como oposto a cristão. É isso. Não estou falando, tanto que eu estou vendo, senão assim, eu estaria sendo muito contraditório, que eu estou falando em genocídio, em violência, etc., e está dizendo que isso não estava sendo trágico. Então é trágico no oposto ao cristão, do jeito como Nietzsche mesmo trabalha. E só uma outra coisa, só para não quero falar, como eu disse, não é mais necessário, porque eu falei muito, eu acho. Alex, no caso, Alex, também para ficar claro, como eu disse, a gente não tem, nem você, nem ninguém tem compromisso de uma forma como a realidade se encontra. De jeito nenhum. Eu não estou defendendo. Tanto que eu disse, eu quero que você está falando que eu estou sustentando. A única coisa que eu sustento, na verdade, é o seguinte: é que todo o passado aconteceu e a gente está aqui. Né? E é daqui agora que você tem que fazer escolhas e valores, etc. Aí a única coisa que eu sustento de fato, ninguém aqui, nem você, nem ninguém, a gente não tem nada a ver com nenhum dos povos que aportaram aqui. Ninguém, nem eu com índio, nem com negro, nem você, digamos, por ser negro, nada. Você não está longe, completamente longe de ser, né, enfim, do ancestral seu que chegou aqui, Lucas, qualquer um de nós. Exatamente por tudo que vocês falaram, por tudo que já nos atravessou, digamos, como brasileiro, para dar nomes. Não somos. Nós estamos na universidade, né? Nós pensamos de modo científico, mesmo quando a gente critica a ciência, nós falamos português, né? Enfim, nós nos criamos, seja para acreditar ou não, sob essa tônica cristã, e por aí vai. Nós não somos, né? Agora, o que a gente vai fazer com isso, aí é outra coisa, está totalmente aberto. E aí, né, é o que eu quis dizer, isso aí eu acho uma virtude, porque eu não enxergo na história da humanidade nenhuma civilização que é construída sempre pelos vencedores, que abriu espaço para esse movimento de crítica. É só nisso. Agora, do jeito que a gente é fruto de barbárie, isso não tem nem dúvida. Isso aí não se discute. Existe assimetria, não tem dúvida. Agora, aí é o trágico. A gente não vai chegar em um momento onde não vai deixar de haver assimetrias, senão a gente joga o poder para fora das relações humanas. É muito bom, muito interessante do ponto de vista literário, etc., das utopias. Mas, para mim, não serve para resolver problema concreto algum. Para mim serve, Jean, porque eu não identifico na história esse ponto de corte que você está fazendo, né? Porque, embora você fale das assimetrias, eu concordo com você, era isso que eu ia dizer imediatamente a fala de Felipe, né? Quando você fala que esse processo também aconteceu na Europa, e aí é quando, não sei se você lembra, anos mas atrás... na África também, Alex. Sim, claro, mas... A expansão banta. Claro, com certeza. África. Ninguém reclamou que era antes da expansão. Com certeza. E não sei se você lembra que anos atrás a gente discutia justamente sobre a modernidade e colonialidade, eu dizendo assim, o meu problema com eles é que eles usam a colonialidade para dizer os fenômenos que acontecem como efeito do século XVI. Para mim, colonialidade é uma questão geral da experiência da humanidade. Lembra que eu dizia isso? Uhum. É exatamente isso, o que você está dizendo corrobora exatamente o que eu estou dizendo. Então, estamos concordes, certo? O meu problema é, o que eu faço diferença de colonialidade e colonial é porque no colonial fica mais evidente a tentativa de suspensão da ficção do próprio, certo? Isso corrobora com uma outra coisa sua,
que é a ideia de que toda a experiência é uma experiência tradutória, claro, certo? E aí você faz uma crítica ao Mechonic, mas veja, o que Mechonic diz é o seguinte, a Europa vem da tradução e do seu posterior apagamento do rastro tradutório. Ele dá duas características, o apagamento desse rastro tradutório, e a outra característica que ele dá é o fato de que ela não produz algo de próprio na tradução, ou seja, todas as culturas traduziram, mas se traduziram as outras, mas uma consegue dar uma singularidade como o Corão, outra consegue dar uma singularidade como a Bíblia, né? Esse pedaço, né, chamado Europa não conseguiu fazer algo para si, ele pegou essas coisas e aí produziu, né, valores a partir disso. Então, o que ele está falando, o que mais importava na discussão para mim, João, era esse apagamento do traço tradutório. Por quê? Porque é isso que está em jogo na experiência colonial. Essa intervenção acaba com a ficção do próprio. Transforma a língua, né, de nome próprio em apelido. Porque todo léxico que vai permitir com que você entenda o mundo, ele tenha inteligibilidade, certo? É justamente o léxico daquele que faz essa intervenção, que eu digo, não tem nada a ver com a sofisticação da epistemologia, tem a ver com a capacidade de impor isso pela violência, certo? Então, é nesse sentido, já que eu acho que há uma diferença que a gente pensa. Eu acho que a colonialidade coloca a gente no mesmo horizonte, mas o colonial produz uma simetria que eu não vejo essa simetria ser ultrapassada. Pronto, estamos na universidade, mas algumas pessoas temem em me chamar de intelectual negro. Né? Estamos na universidade, mas a universidade faz um PET pensando num tipo classe média e faz um PET pensando num tipo periferia. E para cada um deles faz contrapartidas que são opostas, inversas. Né? Então, tudo isso para mim demonstra, né, o Fanon andando na França e uma criança dizer, olha, eu vi um homem negro, estou com medo. Não, eles são iguais, né, quase iguais a gente. Então, tudo isso mostra que essa simetria que começa nessa experiência escravo-senhor, ela continua, né, ocorrendo na experiência do negro, do branco ou de qualquer cor que a gente esteja colocando. E aí, para mim, por que resolve? Porque eu acho... O que é que resolve, pelo menos para mim? É que essa solução que você está falando, né, de uma emancipação pacífica, não me parece estar no horizonte. Porque no começo da experiência colonial não está o acordo, entendeu? Está a arma, está a violência. E a violência, na sua experiência mais crua, e que se reproduz no modo de morte. Quer dizer, você tem da população negra, você tem uma sociedade como os Estados Unidos, que com 12% da população conseguiu com que os negros conseguiu conquistar coisas que a nossa população negra não conseguiu, mas isso não muda o fato de que eles continuam sistematicamente sendo mortos pela polícia, inclusive durante o governo de um homem negro, né, ou um homem mestiço, né, o Obama. Então, tudo isso mostra o quê? Que ao entrar na universidade, eu sou híbrido. Mas essa hibridez também produz uma simetria. Né? O branco que está lá é híbrido. Mas quando ele responde a um PET, como você respondeu, como aquele que eu fui tutor, ele responde a um tipo de subjetividade. Quando ele responde ao PET Conexões, que não é ele, é o periférico, que pode ser branco ou negro, mas em sua maioria negro, indígena, enfim, mulato, ele responde também a outras obrigações, o que significa também um outro tipo de sujeito. Então, enquanto eu não ultrapassar essa assimetria, eu não consigo ver esse corte histórico que diz que nós somos completamente diversos do que foi lá. Né? Somos diversos em tecnologia, somos diversos, né, em conhecimento de mundo. Mas o modo de adentrar, de ser atravessado por essa tecnologia, pela visão de mundo, ela ainda continua com cortes assimétricos. Eu concordo com você totalmente. Viu? Mas eu colocaria a questão religiosa aí, que complica um pouco toda a discussão também, assim, porque com relação à tragicidade, né, me parece que precisamente há uma... Eu não estou longe de ser especialista em questões, né, religiosas, de ciência da religião, teologia e tal, mas né, do pouco que eu tenho lido sobre a questão do sacrifício, né, de como a gente vivencia o sagrado e tal, essa é uma outra questão que me faz desconfiar dessa total ruptura com
com essa ancestralidade, né? Porque o que a gente fala da ancestralidade ou do Curupira, ou sei lá, o Davi Copenaua, né, é uma atenção para com uma determinada forma de vida, né, que a codificação religiosa cristã, né, em fricção, em diálogo, em intercurso com a ciência ocidental, moderna, etc., né, o que ela produziu, essa crença na democracia que se projeta lá na Grécia, né, essa crença na política, né, essa crença na técnica, a crença na ciência, etc., o que ela tem produzido, aí é uma questão, bom, ou a gente concorda com isso ou não. Eu concordo que o que ela tem produzido é autodestruição e uma negação do sagrado, Então tem uma dimensão aí trágica, sim, no sentido que aponta para as questões que o Nietzsche colocava, né, de uma certa, né, de sair dessa codificação cristã do mundo, da moral do ressentimento, da moral do rebanho, de uma crença num determinado poder da linguagem de falar o real, etc., que é interessante, sim, no sentido de que esse giro, né, decolonial, ou o perspectivismo do Viver de Castro, ele é uma espécie assim, de provocação, ou a antropofagia do Oswald de Andrade, né? E muitas questões que o feminismo tem colocado hoje, para mim, é uma provocação de apontar precisamente para esses conflitos, para essas fricções, né, entre por mais que isso possa parecer uma projeção, né, me parece que não é uma projeção, parece que é uma constatação da impossibilidade, por exemplo, como vai dizer lá, não sei se vocês conhecem o trabalho do Terry Eagleton sobre o sacrifício. Ele escreveu um livro maravilhoso chamado Radical Sacrifice. E, basicamente, sim, muito simploriamente, né, ele diz, bom, nossa sociedade é uma sociedade que dissocia radicalmente a vida e a morte. E, de fato, a gente o faz, né? A gente dissocia a vida e morte, né? A vida é o bem supremo, né? E a morte é alguma coisa que a gente tem que esconder, que a gente tem que jogar lá né, o cara vai morrer no hospital, ele vai ser enterrado num cemitério sem nenhum ritual socialmente relevante, e por aí vai, né? E aí, bom, ele analisa isso na própria história do cristianismo, né? Na própria forma como a gente vivencia a morte e a reencarnação de Jesus Cristo. Então, assim, enfim, eu delirei um pouco aqui, mas a ideia é um pouco essa. Assim, me parece que há uma dimensão sacrificial não encarada enquanto tal, né? Nós matamos, né, diariamente centenas de milhares de seres, nós destruímos diariamente centenas de milhares de hectares, né, sem qualquer pudor, sem qualquer negociação. Então, quando a gente pensa nas culturas do Curupira, né, o que é o Curupira, senão um aspecto, né, uma dimensão de uma cosmoapreensão do universo que exige essa dimensão sacrificial, essa troca, né, essa diplomacia num universo de predação, num universo de constante predação. Me parece que há, sim, um confronto trágico entre perspectivas bastante distintas, em que a gente pode chamar que uma é ocidental e outra é não ocidental, de culturas, chame como você quiser, originárias, indígenas, africanas, enfim. Nossa, perdão, Lu. Não, termine. Eu ia porque eu acho que isso aí talvez deixe mais claro tudo que eu penso.
que é essa intervenção do Felipe, que é o seguinte, veja, essa sacralidade do natural, da própria vida, ela é uma criação nossa. Estou dizendo que não tem outro povo, mas é nossa. Cristã. Bom, eu não vou falar assim. Eu tenho medo de reduzir a cristã, mas é isso que a gente chama nossa civilização, que eu já falei várias vezes que é uma civilização cristã em muito ponto, mas, enfim, porque na base do judaísmo, do cristianismo, pelo contrário, o que nós somos impelidos a dominar a natureza. Está lá, né, no Gênesis, né, reinará sobre todos os bichos, sobre as feras, etc. Mas essa sacralização é nossa. Por exemplo, a visão da natureza como paraíso, né, que formulada com muita intensidade no século XIX do romantismo, isso não... Veja, se a gente pegar os estudos... o pessoal está me vindo... Não é biológico, não é ciência biologia, mas tem a ver com os estudos ecológicos. Hã? Não, ele deixou natural. Mas veja, isso chama, ou seja, da morte do natural, do uso e do abuso, na verdade, do natural, ou seja, a predação, foi a palavra, ela acompanha a humanidade. Ela acompanha a humanidade. Né? O número de espécies extintas pela humanidade desde o começo, desde a megafauna, compreende? Para ser bem sucinto, ou seja, a ideia hoje mais aceita é o seguinte: você tem processos por exemplo, de extinção de espécies, né? Quando você vai lá e marca a datação dos ossos, ela bate com a expansão, né, do Homo sapiens a partir da África. Então, Península Arábica, né? Então, passa um tempo, dizima uma série de espécies. Né? Isso tem a ver com o meio, etc, etc. Então, essa ideia de que é a modernidade ocidental, capitalista, que destrói a natureza, isso não corresponde à realidade. Isso também é um mito. É contra isso que eu falo. Assim, a minha visão do trágico, eu estou dizendo o seguinte: a gente está lutando o tempo todo contra a cimentística. Isso aí eu concordo com o Alex o tempo todo. Né? Nesse sentido de que, lógico, para usar no caso... Mas, Josias, o capitalismo não faz a menor diferença para você. Não é que não faz diferença. Eu estou dizendo que não é o capitalismo que explica a morte da natureza. O que explica a situação que a gente está hoje é a capacidade técnica. Ou seja, como espécie, e aí, para além porque não é só o Ocidente, a técnica se expandiu a partir do Ocidente, né, e hoje o mundo todo, digamos, polui e mata, e etc, etc, o natural, digamos assim. Isso é potencializado por uma tecnologia industrial. É isso. Mas a humanidade nunca deixou de destruir a natureza. Tá? E eu acho, todo mundo sabe, ou seja, que existe na cabeça de muita gente uma romantização, uma criação de um povo originário aqui que estava em paz e bem com a natureza. Não é o que está em jogo no que eu escrevi. Não estou falando de você, não estou falando de você. Estou falando agora, a gente está discutindo coisas que se desviaram disso. Os incas, os maias e todos os povos, por exemplo, que habitaram a região onde hoje é o México, são provas em conteste disso. Eu peço desculpas pelo desvio, porque assim, a gente acabou saindo de comentar o trabalho do Alexandre. Não. Mas eu acho que tem uma conexão que talvez você possa ver com a questão da dívida, porque eu acho que esse é um dos pontos altos do seu trabalho, né? Como que essa lógica da tradução que você analisa, ela está relacionada com a criação desse homem que deve, e que é um tema nietzschiano, profundamente nietzschiano, né? do homem, do devedor. Né?
Então, aliás, eu vou começar por aí e tinha outra coisa que na conversa com o Geol e você, Felipe, ficou evidente, eu queria retomar também, que tem a ver com o prefácio de Geol. E Mas por que o Lucas está calado, hein? Lucas está preocupado. O debate está ótimo, tá ótimo. Eu tenho algumas questões, mas vá, continue. Então, veja, Geol, talvez essa deixa de Felipe seja uma das deixas mais importantes, porque eu acho que ajuda também a esclarecer a minha questão. É claro que você concorda comigo que existem assimetrias, né? Você já falou isso em vários momentos. Eu também, né, como cortesia, a gente não precisava voltar para o desvio, mas como cortesia, eu acho importante dizer a você que eu também tenho uma ideia de que não é exatamente simplesmente a força econômica, tal como a gente pensa, a força econômica que o homem produz, que produz essa destruição. Eu acho que há um princípio de destruição mesmo que atravessa, né, uma experiência de mundo, né, e o princípio da reserva também está aí. Então, eu gosto da sua tese, agora acho que ela precisa ser desdobrada para dar conta do que o Felipe está falando, né, e o capitalismo não faz uma diferença danada. E eu acho que a gente precisa dar conta porque ele também é a nossa realidade hoje, é essa diferença danada que a gente, né, experimenta. Mas quando eu falo da assimetria produzida pelo colonial, Geo, eu tenho a sensação, e aí eu estou começando a fazer. Uns amigos e amigas estão me mandando os textos por aí, eu estou começando a achar que se eu tivesse que entrar em algum rótulo, eu diria como o Felipe hoje mais cedo, eu seria amigo do afropessimismo. Né? Além de amigo de Derrida, eu seria amigo também do afropessimismo. Por quê? Porque eu percebi que, pelo menos em aspectos da simetria colonial, eu acho que eu penso muito próximo dos afropessimistas, porque eu acredito que algumas assimetrias elas foram produzidas com o desejo vitalício, certo? Com o desejo de não ser superada, certo? Quando eu falo eu uso, né, por questões, né, de experimento mímico, eu uso a palavra decolonial para falar sobre essa realidade atual, mas eu uso diferente do pessoal modernidade e colonialidade, porque eu escrevo descolonial, né, mas eu barro o S, né, como se fosse aquele barramento lacaniano psicanalítico, para falar justamente de um processo de descolonização que começou, não chegou a seu termo, mas não chegar a seu termo, ou seja, ser precário, não é um acidente de um percurso político, mas é o desejável, né, politicamente. É um efeito político mesmo, certo? Então, o que é que eu estou querendo chamar a atenção? É que, na realidade colonial, essa assimetria que é produzida, ela é produzida para ela ser vitalícia, né, para que a gente não possa produzir um equilíbrio, né, uma nova organização dessa experiência. E aí entra o conceito de dívida colonial que Felipe lembrou, que no livro, que no ensaio, eu contrasto com a ideia de dívida primordial, não é, que a gente encontra nos textos sânscritos, né, nos sânscritos, que pressupõe o seguinte, né, que a dívida é a experiência existencial do homem. Antropologicamente, o homem é endividado, né, porque dentro dessa contagem antropológica existe uma dimensão espiritual e que Deus é a fonte de possibilidade para que você exista como vida, como ente, como coisa, né, como ser. Você deve a seus pais porque seus pais são a forma material mesmo, né, da sua produção, mas também a sua proteção nos seus primeiros anos, os anos iniciais. E você deve também à sociedade de um modo geral, né, porque sem a sociedade, seus pais não seriam suficientes para dar conta de tudo que é necessário para você preservar e depois ser por si mesmo, né? Mas para cada uma dessas dívidas, a tradição védica, ela pressupunha formas de você reparar. Né? Então, para Deus, você bastava ser ritualista, né? Observar os rituais, né? Oferecer os sacrifícios e você postergava essa dívida. Com os pais, você passava essa dívida adiante, né? Se tornando pai. Então, seus filhos agora eram herdeiros dessa dívida. Né? E com a sociedade, você pagava recebendo bem o estrangeiro. Né? Porque como mais vulnerável, como parte mais vulnerável de uma sociedade, então protegê-lo era pagar a dívida com a sociedade. O que eu estou chamando de dívida colonial é porque não há nenhuma possibilidade de você colocar um mediador no pagamento dessa dívida. Né? Ou seja, o sujeito colonizado, ele paga essa dívida com o sacrifício do próprio corpo. Né? Daí a relação,
né, de pouca duração da vida na cana-de-açúcar, mas principalmente na experiência mineradora, né, que os negros, que os escravos estiveram colocados, mas que tem rebatimento naquilo que Mbembe chama hoje de devir negro do mundo, porque ele está postulando que cada vez mais essas condições que eram impostas à carne negra estão se dilatando no capitalismo tardio e está atingindo pessoas que não são negras, que são brancas, enfim, que não estavam dentro dessa maquinaria, certo? Ele chama isso de devir negro do mundo. E se a gente pensar que a reforma da Previdência seria um sintoma, né, no Brasil disso, porque ela tende a confundir o tempo de trabalho com o tempo de vida também, né, pelo modo como ele projeta, por exemplo, a vida de pessoas que trabalham como pedreiros e que não têm condições né, de pagar, aliás, de demonstrar ao longo dos anos né? Então você vê que essa relação que Mbembe chama de devir negro do mundo, ela está aí. Então a dívida colonial, ela tem essa diferença, ela é feita para não ser paga, ela é feita para consumir o próprio sujeito da dívida. E eu acho que isso é importante, porque a gente vive uma sociedade da dívida, onde a dívida não é apenas um efeito de uma má gestão, mas ela é aquilo mesmo que aparece como produto, não é, que a experiência financeira nos vende. E eu acho que é importante a gente fazer uma diferença entre o que eu chamo de dívida colonial. Então, do ponto de vista histórico, eu falo isso teoricamente, mas do ponto de vista histórico, a documentação sobre a dívida que é imposta ao Haiti é uma dívida que foi pensada para não ser paga, né? Que a consequência de um país, né, negro, né, que se emancipou lutando contra o exército de Napoleão, era que politicamente e economicamente ele não pudesse se erguer. Então, a cifra da dívida ela foi pensada nessa intenção. Então, é isso que eu estou chamando de dívida colonial, e é por isso que eu acho que toda a nossa experiência de discussão política é atrasada, né, porque ela é uma experiência diferente daquela que alguém me ajude aí, eu sempre esqueço o nome dele, o cara da divisão do sensível. Rancière. Jacques Rancière. Partilha do sensível. Veja, eu acho que a gente deveria eleger a questão da racialidade de uma forma interseccional. A racialidade e as questões de gênero como o dissenso, como a razão política da atualidade. Porque é justamente aí que a gente tem o dissenso, ou seja, por aquilo que a gente chama de história colonial, né, uma posição de mundo vê algo completamente diferente daquilo, né, que uma outra posição de mundo vê. A gente está vendo a mesma coisa, a experiência colonial, a gente está vendo a mesma coisa, o negro, a mesma coisa, o branco, mas é sobre o que significa ser branco, ser negro, experiência colonial, que a gente está completamente em dissenso, né? Então, na perspectiva de Rancière, a política não é esse estado normal que a gente vive. O estado normal que a gente vive é o de polícia, né? A política acontece quando alguém que não tem parte na experiência, que seria, por exemplo, né, essa simetria da racialidade, ela consegue romper esse lugar e estabelecer um lugar para si, certo? Em nenhum momento isso se deu de forma pacífica ou diplomática, pelo menos não com a documentação que ele apresenta. Ou ela se deu numa experiência extrema de violência, ou ela se deu numa descida do barco, quando era possível, e estabelecer uma nova comunidade, uma nova comunidade política, uma nova regra e uma nova subjetividade, certo? Então, eu acredito que essa questão, Gel, da dívida colonial, que para mim é central para a gente entender o efeito da experiência colonial, é que não me impede de ter a esperança, né, de que há algo como a formalização jurídica, o ensino, uma racionalidade que efetivamente vai mudar essa condição, né? É uma impressão, e aí é uma questão que eu queria finalizar dizendo isso. É uma impressão. E aí eu queria chamar a atenção de uma crítica que você faz no pós-fácil ao fato de eu usar hipótese e não hipótese, né? E você disse que isso talvez seja uma astúcia da minha parte para me esquivar da crítica. E eu juro para você, cara, chamando você para fazer o meu pós-fácil, não era se esquivar, velho. Ninguém é doido, velho. Eu não sou doido. Certo? Não foi esquiva de jeito nenhum. A minha aposta ali, Geo, era que, decaindo de hipótese para hipótese, a gente pudesse inventar uma nova maneira de fazer a crítica,
né? Por exemplo, o que é que essa discussão, esse debate hoje mostra muito claro para mim? É que a investigação da minha hipótese deixa muito claro as nossas distâncias em termos de visão de mundo, os lugares que nós estamos posicionados, né? E eu acho que mais do que simplesmente desconstruir um texto, eu acho que fazer emergir esses lugares onde a gente anuncia, para que a gente possa perceber também aonde que essas assimetrias que o texto está falando repercute, né, nos atravessa, né? E aquilo que você, de alguma forma, coloca para mim lá no prefácio, no pós-fácio, eu coloco aqui também. E nos atravessa, nos colocando numa posição que de repercutir a própria colonialidade, né? Você diz que, de alguma forma, o meu trabalho por falar do índio, falar, né, fazer essas unidades, acaba ficando dentro do horizonte colonial. Eu estou resistindo a isso, mas aceito a provocação e queria apenas dilatar isso para pensar também, não é que essa posição sua também é uma posição que está atravessada também por essa experiência de colonialidade. E aí não estou falando de GO, o sujeito meu amigo, mas o sujeito que é atravessado pela experiência de mundo. Eu acredito que a gente também, esse dilema é um dilema nosso, não é meu. E eu confesso a você que eu estava muito preocupado com essa crítica que você estava fazendo enquanto eu escrevia. Eu fiquei mascarado hoje no debate porque eu sabia que havia uma mágoa entre vocês, desde a publicação do livro e do pós-fácil. Então eu fiquei esperando que essa mágoa fosse embora e que vocês pudessem fazer as pazes. Por isso que eu fiquei calado. Nós já caminhamos muito, né, do tempo, mas eu vou fazer perguntas bem rápidas para o Alex responder, que são... uma tem a ver com o leitor, né, o leitor desejado por Alex, e outra tem a ver com a história. Eu vou puxar a sardinha para o meu lado, mas você pode ser bem objetivo, né, para respondê-la. Eu vou, já que os dois já fizeram as pazes, então eu vou mudar rapidamente de assunto com relação, primeiro, ao método, né? Veja bem, Paul Veyne vai chamar de Foucault de historiador perfeito, né? Positivista perfeito, porque ele era o positivista das representações, das formações discursivas, né? Esse seria, teoricamente, o único real possível. Laclau, anos depois, vai dizer que Foucault não leva às últimas consequências o projeto nominalista, né? Porque justamente a crítica que ele faz a Foucault é que Foucault vai considerar a existência de práticas discursivas e não discursivas. Eu não quero começar um debate sobre isso, mas eu quero entender a tua escolha, porque o teu texto parece levar às últimas consequências esse olhar derridiano, né? Em que só há textos e só há práticas discursivas. E aí a definição do indígena, de certa forma, sobre quem é, se existe, né? Sobre isso que vem lá, antes e fora do texto, que você tanto fala, né? Esse real fora do texto existe como sombra, né? Como expectativa, né? Mas não como essência, né? Então, a primeira pergunta que eu te faria é se essa é a única história possível. Aí eu não estou dizendo que você é historiador. Quer dizer, você não diz que você é historiador, mas eu estou jogando em você essa possível identidade. Quer dizer, só essa história é possível, porque eu acho que aí você é coerente com essa proposta que a gente pode falar de construcionista ou construtivista ou nominalista, né, da história. Coisa que você já me disse há um tempo que não faz mais. E a segunda é sobre o leitor que você deseja, né? Por quê? Porque seu texto é um texto desafiador, talvez hermético, né? Usa criativamente a língua, os conceitos, palavras, os prefixos, até os acentos gráficos são obra também de experimentação, né? E o seu texto também demanda leituras prévias, um conhecimento prévio, né? Porque os conceitos e os autores vão aparecendo e você não parece muito preocupado em explicá-los em rodapés, né? Então exige uma erudição, né? Daí eu lhe pergunto como é que você pensa a circulação de um texto como o seu
em um momento histórico como o nosso, que demanda um gesto de leitura onde não há tempo para a contemplação, né? Por exemplo, um texto como Grande Sertão Veredas, né? Eu fico relendo permanentemente Grande Sertão Veredas e passo um ano lendo. Quer dizer, é o tipo de gesto de leitura que esse mundo parece não mais desejar, né? Então, como é que você pensa o seu leitor e exige dele um gesto de leitura que é tão na contramão do tempo que a gente vive? Uhum. Lucas, sobre esse leitor, eu acredito assim que sempre que você coloca um livro no mundo, você tem, em parte, alguns leitores que existem e outros leitores que estão ali para ser formados, né? Então, por exemplo, eu encontrei, nessa experiência de produzir o livro com a Titiviva Editora, uma experiência muito, muito singular com as minhas filhas, porque elas participaram da montagem do livro físico, né? Elas ajudaram na feitura da capa, ajudaram na costura do miolo. Elas dizem que literalmente tem sangue delas ali, porque não é possível você costurar 100, 200 exemplares e não ser furado, né? Mas elas disseram claramente depois disso que a relação delas com o livro mudou, porque elas viram o livro mais do que como um texto. Havia uma materialidade, uma disposição ali que elas não estavam tocadas antes e que agora elas efetivamente estavam tocadas. E no caso do Rodrigo como editor, né, que é o editor da Titivilos, ele é muito sensível para isso. Por exemplo, quando o Felipe falou que o próprio texto o próprio ensaio agia meio como Curupira, né, eu fiquei rindo aqui por dentro, porque, por exemplo, a escolha de Rodrigo de bagunçar as notas de rodapé, veja que não foi uma escolha qualquer. Ele bagunçou notas de rodapé à direita e à esquerda. Ele não centralizou, mas ele não justificou, mas ele também não centralizou, né? Na página esquerda, o descentralizado estava à esquerda, na página direita, à direita. O que era que ele estava tentando fazer? Abrir o máximo possível a nota de rodapé para funcionar como um desvio do Curupira, certo? Então, essa materialidade, primeiro, qual o leitor? O leitor que consiga começar a identificar a diferença entre o texto e o livro, porque ele precisa saber também que o livro pode trabalhar contra o texto, né? E, a partir disso, perceber que há uma disposição ali, há algo mais do que um ensaio, há um livro ali, certo? Essa sensibilidade que eu vi uma garotinha de 6 anos no dia do lançamento, né, passando a mão e o rosto, né, na capa, eu espero isso do meu leitor. Eu espero um leitor também, nos bastidores dizia o quanto eu fiquei feliz, porque Felipe foi a primeira pessoa a responder fora do estado e com muita velocidade sobre as impressões do meu texto. Mas eu preciso confessar que o retorno que mais me encheu de felicidade foi o retorno da minha irmã, porque ela não tem uma tradição acadêmica, ela não está dentro da academia, né? Ela é professora do ensino médio, mas não tem uma tradição acadêmica, não lê material acadêmico para além do trabalho dela focado. Mas quando ela falou comigo a primeira vez, ela me apresentou um caderno com 8 páginas de anotações, né? Que parte eram temáticas que ela desconhecia, que ela precisava pesquisar, parte eram conceitos chaves que ela também não conhecia, ela foi pesquisar. Ou seja, o que me alegrou é que o leitor a leitora que ela estava se mostrando ali era essencialmente uma pesquisadora, né? Então, o leitor que eu gostaria fosse um leitor que fosse um pesquisador, que pudesse, através dessa documentação, abrir as suas próprias trilhas, né? Tentar confirmar essas coisas que estão colocando, se contrapor, não é, como o Geo colocou, ou seja, que a sua crítica seja capaz de me deslocar do lugar de onde eu estou, ou se pelo menos eu continuar ali, que ele possa me ajudar a construir a minha convicção. Então, se trata de tradução, né? O meu leitor não pode ser preguiçoso, né? Porque também
as leituras que me atravessam não são leituras nas quais eu pude ser preguiçoso, né? E eu acho que o texto também reflete, né, um pouco isso. E como hoje a gente está vivendo um momento em que, se você coloca um texto maior do que o texto do Instagram, você já é considerado um professor tirano, então eu fico muito mais tranquilo para fazer as minhas experimentações, sabe, Lucas? Isso é um ponto. O outro ponto, cara, sobre essa questão da radicalidade de Derrida, Felipe, me ajude. Porque, assim, eu adorei você falar sobre essa questão da sombra, né? Porque talvez a sombra seja aquilo que permite a gente dizer tudo que é essencial, né? É em torno dessa sombra que tudo é dito como essencial. Mas eu acho, e aí eu queria realmente ouvir a opinião de Felipe, se eu cometi uma impostura, né, em relação ao amigo dele, e desde já eu me acolheria no manto de Foucault, que diz que o privilégio dos autores que ele gostava era fazê-los gemer e chorar, ou seja, não era pensá-los literalmente, mas eu acho que quando eu falo sobre lá fora e antes dos textos, é para não ceder essa ideia de que tudo está na linguagem mesmo, sabe? E aí pode ser realmente uma impostura, mas eu acho que quando Derrida, em Gramatologia, fala da dilatação da linguagem e da posterior dilatação da escritura, eu acho que é a escritura e a linguagem tomando sentidos e ganhando o mundo de uma forma que efetivamente, em um determinado momento da experiência, não ocorria. Então, eu acho que se a pretensão seria essa, né, de produzir uma narrativa onde se levasse radicalmente a ideia de que tudo é linguagem, né, eu acho que eu falhei miseravelmente, né? Eu acho que não foi isso que eu fiz, né? Mas eu acho que a tentação ali era quase isso, tudo é arquivo, né? Tudo é arquivo, mas a ideia de lá fora do texto, ou seja, lá fora do arquivo, era uma tentativa de não ceder a essa inflação. Estou me coçando aqui para falar. Acho que Por favor. não, porque, assim, o Derrida ele fala não há fora do texto, né? Em todo um processo de mostrar que a nossa concepção da diferença, né, essa diferença entre escrita e fala, ela está completamente atravessada por um logofomocentrismo que não justifica, né, que as inscrições, né, as inscrições estão desde sempre aí, né, e o texto tem que ser entendido no sentido, né, a partir desse conceito da arquiescritura, né, como sendo algo que, né, então você mesmo no seu livro fala sobre essa questão com relação à memória dos indígenas, né, que elas não deixam de existir só porque eles não têm a escrita tal como o Ocidente entende escrita. Né, as inscrições no corpo, dos rituais, como você fala lá, né, que trazem todo um processo que a gente poderia dizer que é performativo, de recriação constante dos mitos, né? Então, essa ideia de quando um etnógrafo vai numa aldeia indígena, num povo indígena, ele vai ouvir 50 mil versões do mesmo mito pelas bocas as mais diferentes, às vezes pela mesma boca. E isso não é uma inconsistência da cultura, uma perda da memória. Não, é uma outra forma de inscrever, né, digamos, os signos, os significantes mais importantes na economia simbólica daquela população, né? Então, me parece que o que há sempre muito fora do texto entendido como escrita, como arquivo, mas não há nada fora do texto nesse sentido mais alargado de texto, né? E eu ia falar uma outra coisa que é que eu esqueci. Porque eu não estou com uma escrita aqui na minha frente, então eu acabei esquecendo. Mas é isso.
não vejo como, eu acho que talvez você caiu numa armadilha, né, ao pensar esse fora do texto como um fora da linguagem, um fora da, né, como sim, agora lembrei. A questão que me parece problemática não é você falar em coisas, em essências, né, a essência de um problema, né, o que se coloca essencialmente diante de um problema. O problema maior para o Derrida, eu acho que a questão fundamental, digamos, a palavra que faz tremer é a presença. Esse é a ilusão fundamental, né, da metafísica ocidental. É a presença. É a ideia de que nós estamos aqui, que nós conseguimos o significado estável das coisas. E aí, de novo, isso é um ponto de clivagem radical de opor um pensar ocidental reiterado em diversas tradições de pensamento ao longo da história e pensares não ocidentais em que essa dimensão da presença ela está pelas narrativas nativas elas mesmas é sempre desconstruída, é sempre, né, não tem como a própria ideia do mito, né, da inconstância da alma selvagem, da inconstância dos mitos, demonstra, né? E em outras culturas, Yorubá, né, culturas da Oceania, né, a gente vê essa... Por exemplo, na própria linguagem árabe, você não tem o verbo ser. Como é que fica? Né? Não tem o verbo ser. Né? Então, assim, são pequenos índices de um grande problema. Talvez isso para mim foi confuso ali. Eu acho que quando eu falo sobre a ficção do nome próprio, talvez seja o lugar onde eu mais resisto à ficção da presença. Né? Mas, de fato, foi uma armadilha. Né? Falar lá fora, longe do texto, é uma armadilha. E aí eu fiquei com isso na cabeça porque Geó, desde o começo, disse, olha, velho, é um gesto derridiano, e eu com essa tensão, né, sem dizer para ele, mas essa tensão crescendo. É isso mesmo. Muito bem. Queria agradecer ao professor Felipe Sepas, que está aqui com a gente. Acho que foi um debate que se alongou, porque a conversa assim exigiu. E nós caminhamos juntos nesse verso compartilhado. Pois bem, então, o canal Encruzilhadas fica por aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E até o próximo episódio. Um abraço. Um abraço, Felipe. Obrigado. Geó. Alex. Valeu. Lucas. Beijo a vocês, cara. Tchau, tchau. Valeu. Obrigadão. Vamos que vamos.